No episódio anterior, Sung Jin-woo e a equipe de Kiron enfrentaram uma batalha brutal dentro da masmorra de Rank A, onde um chefe poderoso os tratou como meras presas. Kiron e seus caçadores permaneceram à beira da morte, mas Sung, sem alternativa, entraram na luta e mostraram todo o seu verdadeiro poder. Se você quer saber o que aconteceu nessa batalha insana, fica até o final, porque vai te surpreender. Diante da sala do chefe da masmorra, Rin observava atentamente. Algo estava estranho. Sung Jin-woo estava ali dentro, e para ela, isso já era motivo suficiente para suspeitar. Antes de atravessar o portal, decidiu que não entraria desarmada, então pediu ao líder da equipe de mineração qualquer arma que pudesse usar. A resposta não foi bem o que ela esperava. Ele lhe entregou uma picareta. Rin respirou fundo, visivelmente contrariada. Aquilo definitivamente não era a melhor opção para enfrentar um monstro poderoso. Sem alternativa, perguntou se pelo menos havia uma lança ou espada disponível. O minerador apenas riu, dizendo que as melhores opções que podia oferecer eram um pé de cabra ou uma pá. Sem tempo para discutir, Rin pegou a picareta e atravessou o portal, irritada com a situação ridícula em que se encontrava. Dentro da dungeon, Kiron e sua equipe já estavam de frente para o chefe da masmorra. A criatura os analisava com um olhar sádico, como se estivesse se divertindo com o medo deles. Ele não via aqueles caçadores como inimigos, mas sim como brinquedos. Vou me divertir antes de matá-los, disse o monstro, sua voz carregada de crueldade. Seus soldados precisavam de entretenimento. O sangue de Kiron ferveu de raiva. Eles não eram nada para aquele monstro. Apenas diversão. Apenas presas esperando para morrer. Mas, no meio dos caçadores, havia uma exceção. O chefe da masmorra notou alguém que não demonstrava medo. Sung Jin-woo não tremia, não hesitava. Ele apenas observava. O monstro o encarou por um instante, intrigado. Mas não teve muito tempo para pensar nisso. Kiron partiu para o ataque, dando a ordem para que sua equipe avançasse junto. Mas, antes que pudessem dar um passo, o chefe liberou uma aura esmagadora, paralisando todos no lugar. Todos, menos Kiron. Ele avançou sozinho. Saltou, mirando um golpe preciso contra o chefe. O resultado? O monstro bloqueou seu ataque com o escudo como se fosse nada. Antes que Kiron pudesse reagir, foi agarrado e brutalmente arremessado no chão. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. A cada impacto, o som dos ossos de Kiron se chocando contra a pedra ecoava pela masmorra. O monstro se divertia com a brutalidade do golpe. Mas ele ainda não havia terminado. Usando sua magia de gravidade, ergueu Kiron no ar e o virou de cabeça para baixo. Estava prestes a esmagar seu crânio contra o chão. Foi então que Sung Jin-woo interveio. Com um movimento rápido, salvou Kiron no último segundo. Ele suspirou, observando a cena. Não pretendia se envolver, mas a equipe de ataque estava em perigo real. Não havia mais escolha. Ele olhou para Kiron, ainda no chão, lutando para respirar, e perguntou: "Me dá permissão para acabar com todos esses monstros?" Kiron, quase inconsciente, assentiu com a cabeça. E isso foi o suficiente. O chefe da masmorra observou a cena e riu. Ele via Sung Jin-woo como nada além de um guerreiro insignificante, uma imitação barata de um verdadeiro lutador. Mas Sung apenas sorriu de canto. Ele admitiu que nunca havia sentido uma aura tão intensa antes. Mas isso não significava que ele perderia. Ele ergueu a mão. E então, suas sombras emergiram. A sala inteira foi tomada por sua presença. Os caçadores que observavam ficaram completamente perplexos. Como um humano podia invocar monstros? Enquanto isso, do lado de fora, Jin-Shu chegou à entrada da dungeon, tentando entender por que Sung Jin-woo estava participando daquela missão como minerador. Ao perguntar, descobriu que ele entrou como carregador na raid de Kiron. E, antes que pudesse entrar no portal, sentiu uma aura esmagadora. Lá dentro, Rin caminhava entre os corpos dos orcs abatidos. Ela ficou surpresa. Como a equipe de Kiron conseguiu derrotar tantos monstros? Mas então, sentiu a presença da criatura que aguardava no final da masmorra. E percebeu imediatamente que a equipe não teria chance alguma. Sem hesitar, correu para encontrá-los. Dentro da sala do chefe, o verdadeiro combate começou. O monstro zombava de Sung, dizendo que seus soldados eram insignificantes. Como ele esperava vencê-lo com tão poucos? Sung ignorou a provocação. E então, ativou sua habilidade de domínio do monarca. O chão tremeu. Os soldados sombrios cresceram em poder, sua presença se intensificou, e todos os caçadores ao redor sentiram a energia sufocante tomar conta do ambiente. A luta começou. Sung dizimava orcs com facilidade, movendo-se como um predador absoluto. Os caçadores, perplexos, comparavam sua força à vice-mestra da guilda dos caçadores. Se ele era tão forte assim, por que estava escondido como um simples minerador? O chefe da masmorra, percebendo sua vantagem numérica diminuir, atacou violentamente. Lançou uma bola de fogo contra os soldados de Sung, destruindo vários. Ele sorriu com arrogância. Acreditava que havia vencido. Mas então, Sung levantou a mão e os trouxe de volta. O monstro finalmente entendeu seu erro. Sung Jin-woo não era apenas um guerreiro comum. Ele era um necromante.
E lutar contra um necromante significava enfrentar um exército que nunca para de crescer. Sung olhou diretamente para o chefe da masmorra e anunciou seu próximo movimento. Agora, eu também vou transformar você em uma sombra. O chefe, pela primeira vez, sentiu um arrepio na espinha. Ele percebeu que estava diante de um verdadeiro predador. A batalha dentro da masmorra se intensificava, e o chefe, cada vez mais impaciente, ordenava que seus subordinados ataquem com ainda mais ferocidade. Ele queria a cabeça de Sung Jinwoo como uma oferenda. Enquanto isso, do lado de fora, Choi Jong-in conversava com sua assistente sobre a situação crítica. Ele havia recebido informações de que a equipe de Kiron estava dentro daquela masmorra. A assistente alertou que, caso houvesse um Dungeon Break, o desastre seria comparável ao que aconteceu na ilha de Jeju. Choi sabia que ainda havia tempo para intervir e ordenou que reunisse os caçadores mais fortes disponíveis. A ideia era resolver tudo o mais rápido possível, sem precisar envolver outras guildas. Mas, se a situação saísse do controle, teriam que pedir ajuda ao White Tiger Guild e aos ceifadores. Ele não queria chegar a esse ponto. Dentro da masmorra, o combate atingia um nível absurdo de intensidade. A luta entre as sombras de Sung e os soldados do chefe era insana. A vantagem numérica ainda estava do lado do monstro, mas, mesmo assim, Sung estava dominando o campo de batalha. Os caçadores da equipe de Kiron, vendo isso, tentaram voltar à luta. Mas antes que pudessem se mover, o chefe da masmorra usou sua magia para prendê-los no lugar. Vocês não estão aqui para lutar. Apenas para assistir. Com essas palavras, ele se virou diretamente para Sung Jinwoo. Cansado da audácia daquele humano, ele decidiu partir para o ataque diretamente. Mas, antes mesmo de seu golpe acertar, Sung o bloqueou com facilidade. Em resposta, contra-atacou com o auxílio de suas sombras, forçando o chefe a recuar pela primeira vez. E foi nesse momento que Rin chegou à cena. Ela parou no meio do caos, completamente sem entender o que estava acontecendo. O que ela viu não fazia sentido. Sung Jinwoo estava enfrentando aquele monstro sozinho. E o mais impressionante? Ele não estava perdendo. O chefe, irritado, tentou esmagar Sung como um inseto, descendo seu pé sobre ele com um impacto destruidor. Mas Sung se esquivou sem esforço. Sem conseguir acertá-lo diretamente, o monstro mudou de estratégia. Liberando uma magia de fogo devastadora, ele incendiou toda a área ao redor. O calor extremo deformava o ar, e chamas se espalhavam rapidamente, tornando o campo de batalha um verdadeiro inferno. Agora sim, vamos ver se você ainda pretende continuar com essa luta. Mas Sung não se abalou nem por um segundo. Sem hesitar, avançou e cortou o rosto do chefe com sua adaga. O monstro rugiu de dor e fúria. Aquele humano ousou feri-lo? Mas, para Sung, aquele golpe ainda não era o suficiente. Ele precisava garantir a vitória. Foi então que ele pegou uma corrente, a lançou ao redor do chefe da masmorra e o prendeu com força. Em seguida, o derrubou no chão com violência. Naquele exato momento, Jinshu chegou ao local com sua equipe de vigilância. O que ele viu o deixou completamente atônito. O caos à sua frente não era algo que ele esperava presenciar. Ao lado dele, Rin também estava perplexa. Ela não conseguia acreditar no que via. O gerente da equipe de vigilância havia ido pessoalmente atrás de Sung Jinwoo. Isso só confirmava o que ela já suspeitava, ele não era um caçador comum. Além disso, havia algo ainda mais estranho. Sung não era somente um espadachim extremamente habilidoso. Ele também era um invocador. E ela nunca tinha visto alguém combinar essas habilidades antes. O monstro, vendo que estava completamente isolado, se recusava a aceitar a derrota. Sem saída, ele foi brutalmente derrotado. E então, Sung fez o inevitável. Se ajoelhou perto do cadáver do chefe e ativou sua habilidade. A sombra do monstro emergiu, ajoelhando-se diante dele. Ele havia se tornado mais um dos súditos de Sung Jinwoo. O monstro, agora renascido como sombra, reconhecia Sung como seu novo mestre absoluto. E então, Sung percebeu algo curioso. O monstro estava muito mais obediente agora. Ele abriu a tela de nomeação e tentou se lembrar do nome original do chefe da masmorra. No fim, decidiu dar um novo nome a ele. Você será Fang. Ao verificar o status de sua nova sombra, Sung percebeu que ele era classificado como um cavaleiro de elite. Jinshu e os outros se aproximaram de Sung. Eles começaram a enchê-lo de perguntas, tentando entender quem ele realmente era. Mas Jinshu, ao invés de pressioná-lo, decidiu manter silêncio. Como uma forma de agradecimento por Sung ter salvo a todos, ele pediu que ninguém comentasse sobre o que viram ali. Kiron, como capitão da equipe, expressou sua gratidão pessoalmente. Ele sabia que se Sung não estivesse ali, nenhum deles teria saído vivo. Sung, por sua vez, devolveu o testamento que uma maga havia lhe entregado antes da batalha. Ela não precisava mais daquilo. Ela tinha sobrevivido. No dia seguinte, Choi Jong-in convocou Sung para uma conversa. Ele queria entender o verdadeiro nível de poder de Sung Jinwoo. Durante a conversa, perguntou diretamente: Você é mais forte do que eu? Sung ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Você conseguiria limpar sozinho uma masmorra de rank A? Choi suspirou. Sabia que não.
E, com isso, entendeu que precisaria ter Sung Jin-woo ao seu lado. Enquanto isso, Jin-woo se encontrou com Sung para discutir os planos para a nova guilda que ele estava criando. E, em outra parte da cidade, um homem chamado Lee Min-song era apresentado. Ele era um daqueles caras que tinham tudo na vida de dinheiro, status, influência. E agora? Agora, ele também havia despertado como um caçador poderoso. O mundo estava prestes a mudar mais uma vez. Mas isso é uma história para o próximo episódio.